Nosso terceiro dia de leitura da Bíblia. Vamos seguir então na introdução do Antigo Testamento, Levítico. Para os fiéis atuais, a maioria das prescrições rituais do culto mosaico apresentam apenas um interesse documentário. Com efeito, os descendentes de Levi foram colocados à testa do culto em Israel. Recrutavam-se entre eles os sacerdotes e os servidores do templo. O Levítico é um manual regido para eles de acordo com usos já muito antigos. Esse manual passou por muitas transformações e recebeu adições depois da construção do Templo de Salomão, 10º século a.C. Os antigos hebreus conheciam 4 espécies de sacrifício. Os holocaustos, nos quais a vítima oferecida era totalmente consumida pelo fogo, as oblações ou ofertas de frutos, de farinha e de outros produtos da agricultura e da criação que acompanhavam o holocausto cotidiano, sacrifício pacífico ou de ação de graças e os sacrifícios de expiação, destinados a reparar os pecados e as faltas involuntárias contra as leis cerimoniais. A importância das prescrições concernentes aos sacerdotes explica-se pelo fato de acompanharem as funções sacerdotais na vida dos hebreus um lugar da mais relevante importância. Essas funções foram confiadas exclusivamente aos membros de uma única tribo, a de Levi, donde o nome Levitas. Ainda no tempo de Jesus Cristo existia essa atribuição, embora menos exclusiva. As muitas prescrições concernentes ao estado de pureza legal não admirarão aquele que compreende algo do respeito com o que o povo hebreu, como aliás muitos outros povos da antiguidade, cercava tudo aquilo que na vida cotidiana podia ser encarado numa relação particular com Deus ou com seu culto. Enfim, encontrar-se-á no Levítico um esboço do Código Civil e das leis morais que, embora imperfeitas, testemunham como se tinha aperfeiçoado o sentido do povo eleito pela verdadeira moral. Não será inútil observar que a lei de talião, olho por olho e dente por dente, abolida por Jesus Cristo, constituiu, ao seu modo, um verdadeiro progresso, se considerarmos os costumes existentes, então, segundo os quais costumavam, habitualmente, vingar 7 vezes as injúrias e as injustiças recebidas. Números. O nome do livro dos Números provém da importante lista de números e de nomes contidos nos seus primeiros capítulos. No mais, este livro é uma continuação normal de Êxodo. O livro dos Números supõe que o povo hebreu já estava dividido em 12 tribos ou clãs, e que elas viviam uma experiência mais ou menos autônoma, apenas com uma vaga coesão por participar do mesmo culto, da mesma legislação e da fidelidade à mesma aliança religiosa. As leis aí contidas se referem à permanência dos hebreus no deserto, mas foram retocadas e adaptadas à vida de comunidade desse mesmo povo. A história dos hebreus no deserto não é realmente muito edificante. Formavam um povo de dura cerviz que reclamavam uma vida fácil, murmuravam contra Deus e chegaram mesmo ao ponto de contestar a legitimidade da autoridade de Moisés. Todavia, apesar de suas inconstâncias, o povo eleito permanece sempre o objetivo de particular misericórdia e de benévola atenção da parte de Deus. O fim do livro dos Números narra as lutas dos hebreus com as povoações vizinhas da Palestina que se opuseram à sua passagem no decorrer desta lenta imigração. Percebem-se nessas relações os perigos morais aos quais os hebreus foram expostos. A pureza da sua religião tradicional sofreria graves ameaças. Essas mesmas narrações explicam também como as instituições sociais e religiosas do povo eleito se baseavam na fé de Deus com a qual tinham feito aliança. Deuteronômio. O 5º livro do Pentateuco é essencialmente religioso e jurídico. Deuteronômio significa segunda lei. Com efeito, os capítulos 12 a 26 constituem uma repetição e um complemento dos capítulos 20 a 23 do Êxodo. Devemos considerar a sua redação final como posterior às demais relações e documentos do Pentateuco. O seu texto deve ter permanecido ignorado por muito tempo. Descoberto sobre o reinado de Josias em 62 a.C., num ádito do Templo de Jerusalém, tornou-se a base de uma importante reforma religiosa e moral, depois de uma era de decadência e de idolatria. A doutrina do Deuteronômio é apresentada numa íntima ligação com a legislação anterior a Moisés, donde se seguem uma verdadeira continuidade e uma íntima coerência no desenvolvimento da revelação em Israel. Antes de tudo, sobre a forma da introdução, leem-se 2 magníficas exortações à obediência relativamente a Deus e à fidelidade às antigas leis da aliança.
Seguem-se 3 capítulos, 4, 5 e 6, de capital importância. Eles tornaram-se como que o verdadeiro catecismo israelita, que trata das questões da adoração e do amor de Deus, bem como da caridade para o próximo. Em seguida, aí se nos depara o texto da segunda legislação religiosa relativa ao culto, às instituições administrativas, à vida social fundamentada na convicção de que o povo libertado por Deus da servidão do Egito devia levar uma vida digna de tão excepcional benefício. Enfim, o livro termina por 2 maravilhosos discursos que descrevem as bênçãos divinas sobre os israelitas fiéis e as maldições que atingirão os pecadores. Num apêndice pode-se ler ainda a breve notícia da morte de Moisés, a qual é acrescentado um poema de Ecômios ao grande legislador. O Deuteronômio é que nos transmite a pura religião de Israel. Ao lê-lo, encontramos-nos ante uma espécie de testamento espiritual deste homem cuja figura domina toda a história do povo hebreu. Aparece-nos ele aí todo impregnado do espírito dos profetas posteriores, continuadores tanto do seu livro como de sua obra. Por esse livro fecham-se a coleção do Pentateuco, esse conjunto de narrações, de exortações e de textos legais que urge considerar, antes de tudo, como o testamento da fé em um Deus que quer reinar sobre a humanidade inteira, mas especialmente sobre o povo por ele escolhido, ao qual, em recompensa de sua fidelidade, promete a maior abundância de bênçãos. A ideia central do Pentateuco é, portanto, a da aliança. Quem diz aliança exprime o acordo existente entre duas partes que mutuamente se ligam por contrato. Fazendo Deus uma aliança com o homem, este é ligado por condições fixadas pelo Criador, mas também o Criador se compromete de seu lado, em face do homem, a cumprir as suas promessas. Os elementos do contrato na qual se baseia a aliança entre Deus e o homem estão contidos no Decálogo. Esse texto fundamental foi ampliado aos poucos até constituir o verdadeiro direito, o Código de Lei, leis morais, leis disciplinares, leis rituais. Neste direito é que consiste o fundo de todo o Pentateuco. Não se poderia compreender bem o Pentateuco se perdesse de vista que narrações e leis não podem ser consideradas separadamente, sendo que as primeiras foram a moldura das segundas e que umas e outras são destinadas a fazer valer a aliança que Deus deliberou concluir com os homens. O livro Gênesis deve ser lido por extenso, contém as mais veneráveis e as mais solenes páginas de toda a Bíblia. Apenas os capítulos 9, 11, 36 e 46, genealogias, é que poderiam ser deixados à parte. Há no Êxodo diversas passagens legislativas cuja leitura apresentam menos interesse, mas os capítulos seguintes são de essencial importância. 1 a 19, vida e missão de Moisés, 20, o Decálogo, 32 a 34, o bezerro de ouro e as manifestações divinas a Moisés. Para aquele que toma contato com a Bíblia, o Levítico, com as suas leis rituais e suas prescrições cultuais, causa decepção. Todavia, não será sem proveito que o leitor leia os capítulos 19 e 25, que contêm as leis sociais, bem como os capítulos 26, na qual são enumeradas as bênçãos e as maldições prometidas aos fiéis ou aos pecadores. Nos números impõe a leitura a bela fórmula de bênção, em seguida a relação das peregrinações dos hebreus, por fim a narração dos episódios da água, que saiu do rochedo, da serpente de bronze, da guerra contra Moabe e do adivinho Balaão. O Deuteronômio apresenta capítulos de excepcional importância, 4 a 6, exortação à obediência e recapitulação do Decálogo, 7 a 11, o que Deus fez pelo seu povo e o que dele exige, 27, 28 e 30, bênçãos prometidas por Deus ao povo fiel. Josué. Deve este livro o seu nome ao general e sucessor de Moisés, cuja missão é aí relatada. O seu autor permanece desconhecido. A redação final deve ter sido feita na época dos reis mediante documentos antiquíssimos, que em parte podem remontar até os próprios tempos de Josué. Os acontecimentos que esse livro nos narra parece deverem ser datados do fim do século III a.C. Trata-se da lenta instalação dos israelitas na terra de Canaã. Apesar das derrotas, das desfeitas e dos muitos obstáculos, o povo de Deus conserva inalterável esperança no cumprimento das promessas divinas. As passagens principais são o episódio de Raabe, a prostituta, recompensada por Deus pela assistência dada aos israelitas, no capítulo 2, a passagem do Jordão, assinalada por um prodígio comparável ao da travessia do Mar Vermelho, capítulo 3, a tomada de Jericó, relação que atribui ao poder divino a vitória dos homens, capítulo 6, a derrota feita diante de Ai, atribuída ao crime de Acã, e a consequente tomada desta cidade, no capítulo 7 e 8. A vitória de Josué em Gabaon
merece particular menção por causa da célebre narração da Parada do Sol. Parece que devemos interpretar este texto, que é, aliás, uma citação tirada de uma antiga coleção de cânticos guerreiros, como uma espécie de figura de estilo poético afeito a exprimir o fervor da oração de Josué e, ao mesmo tempo, a imediata graça concedida da parte de Deus. Capítulo 10. As narrações de Josué não se esforçam por silenciar ou por encobrir os costumes cruéis e brutais dos povos antigos, mas timbram principalmente em enaltecer o poder divino, mais forte do que dos inimigos. Em numerosas passagens lemos uma menção à fidelidade a Deus. O povo de Deus atualmente não tão bem como nos tempos de Josué, não se pode subtrair as condições de existência que lhe foram traçadas. Ainda hoje, as guerras e as lutas são inevitáveis para que os homens possam atingir a sua verdadeira pátria, que é o reino dos céus. As palavras de despedida de Josué, já envelhecido, capítulo 23 e 24, encerram pelo belo ensinamento de fidelidade, de gratidão e de confiança nas promessas divinas. Apegai-vos, diz ele, ao Senhor, que depois em vosso proveito povos numerosos e poderosos. Se acaso vos desagrada servir ao Senhor, escolhei nesse dia a quem queira servir. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A esta declaração o povo respondeu: Nós serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. O livro de Juízes demonstra quanto o povo foi fiel a este compromisso e com a misericórdia divina não lhe faltou toda vez que esse mesmo povo se arrependia de seus desmandos. O livro de Juízes, cujo autor é desconhecido, delineia a história do povo hebreu durante um período de cerca de 200 anos, desde a morte de Josué até meados do 11º século antes da nossa era. Temos aí uma espécie de coleção de narrações épicas, inspiradas nas ações heróicas de homens chamados juízes. Esses homens foram, antes de tudo, chefes militares em épocas perigosas. Surgiram no meio de diversas tribos que haviam libertado, ao menos provisoriamente. Foi um período de decadência política e religiosa. As tribos israelitas ainda não têm força bastante para impor-se no meio das populações cananeias e para resistir à pressão dos filisteus. De outro lado, o povo se vai deixando seduzir para a vida fácil das nações vizinhas, cujos costumes grosseiros e práticas idolátricas vai adotando. Cada uma dessas pequenas epopeias é-nos descritas em planos semelhantes entre si, nas quais se descobre um movimento em 4 tempos. Os israelitas fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. A ira do Senhor inflamou-se contra eles e entregou-os às mãos dos seus inimigos, pelos quais foram escravizados. Mas eles gritaram, recorrendo ao Senhor, que lhes suscitou um libertador para livrá-los. Dir-se-ia que a história é considerada aqui como uma verdadeira pedagogia divina. As desgraças são consideradas como um castigo, a libertação como um perdão. Deus é o único Senhor e o único guia de seu povo. Eis aqui algumas passagens mais notáveis, capítulo 2, onde se expõe a interpretação que se deve dar aos acontecimentos que em seguida se vão ler. Capítulo 3, história de Otoniel e de Oade. Capítulo 4, história de Débora, a profetisa e juíza. Capítulo 6 a 8, história de Gedeão. Capítulo 9, o usurpador Abimeleque. Capítulo 11, a história decepcionante de Jefte. Jefete. Oh, meu Deus. Jefté. Que nos demonstra que os heróis do povo de Deus, afinal de contas, não passam de simples homens e que este povo, embora escolhido por Deus, estava ainda inteiramente eivado de costumes bárbaros das nações que então viviam. Capítulo 13 a 16, a história de Sansão, tipo de um homem eleito, mas desobediente, que enfrenta a paciência divina. Ele não deixa de cumprir a missão a qual a graça destinara. Em virtude dessa eleição, obtém que o castigo divino seja atenuado e que, em último lugar, triunfe a misericórdia. O livro dos Juízes encerra, em apêndice, 2 relações particularmente violentas e cruéis. Difícil nos é hoje situá-las com exatidão. A primeira parece ser posterior à época de Juízes. É a história da fundação de um pequeno santuário idolátrico, uma espécie de igreja dissidente. Esse episódio, igualmente como o seguinte, a violação do direito de hospitalidade por pessoas da tribo de Benjamim, deu lugar a sangrentas represálias que não deixam de causar estranheza a um leitor pouco avisado. Trata-se de uma época onde ainda reinava a lei do talião, onde as tribos se insurgiam para vingar as injúrias feitas a indivíduos e onde unicamente servia a crueldade para reprimir os abusos ou as infrações ao direito comum.
Urge notar, entretanto, que a relação não termina por um castigo nem por uma exterminação, mas pela reintegração de Benjamim na federação das tribos de Israel, sinal de magnanimidade e de perdão. A leitura do livro dos Juízes prende o interesse do leitor, apesar dos atos de barbaridade que aí são relatados por diversas vezes, testemunham uma civilização ainda primitiva e um senso moral ainda em vias de ser aperfeiçoado. Ruth. A história de Ruth ocorreu no tempo de Juízes. Não conhecemos o autor desta encantadora narrativa nem a data exata da sua composição, que é provavelmente posterior ao exílio. Trata-se de uma mulher estrangeira viúva de um judeu. Veio ela fixar-se em Israel para permanecer fiel ao afeto que tinha sua sogra Noemi. Aí desposou-se, depois de ter abraçado a fé israelítica. Boaz, que de acordo com lei mosaica, estava obrigado a tomar por mulher a viúva do seu parente mais próximo. Assim foi que Ruth, embora estrangeira, entrou para a comunidade de Israel pelo seu casamento com Boaz. Torna-se uma antepassada do rei Davi e figura como uma das 4 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Ruth deve ser citada como um modelo de piedade filial e de fidelidade. Para onde tu fores, disse ela, também eu irei. Onde tu te detiveres, aí eu me deterei. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. De outra parte, por Deus tê-lo escolhido, demonstra que a escolha do povo eleito não é tão exclusiva que Deus se desinteresse das outras nações. Ao contrário, temos aqui um sinal da universalidade da salvação. Os 2 livros de Samuel. Os 2 livros de Samuel formavam primitivamente uma única obra. Ignora-se quem foi o seu autor. A redação final deve ser posterior ao ano de 622 a.C. O autor serviu-se, sem dúvida, de tradições orais que se estenderam desde o fim da época de Juízes até a do segundo rei dos israelitas, Davi, portanto, por cerca de 100 anos. O assunto desta narração histórica pode ser assim resumido: a crise da realeza em Israel, o estabelecimento e o caráter sacro da dinastia de Davi. Essas narrações são dominadas por 2 grandes vultos brilhantes, apesar de seus lados sombrios, Samuel e Davi. Num segundo plano aparece a fisionomia pálida e indecisa de Saul, tipo de um fracasso na execução de uma grave missão e tipo de uma reprovação atribuída formalmente à desobediência. Samuel, eleito pelo povo, durante um período de decadência política e religiosa, juiz e profeta ao mesmo tempo, representava o antigo conceito de que Deus, único chefe e guia de seu povo. É o que se chama teocracia. Só depois de penosa hesitação e de longa resistência é que ele se resignou a conceder ao povo um rei. Este primeiro reinado não foi feliz. A autoridade de Saul começou bem depressa a vacilar. Sua débil saúde, sua neurastenia tornaram-se impopular e no final de sua vida uma dissensão entre o rei e o profeta conselheiro tornou-o ainda mais desprezado diante do povo. Mas o jovem Davi, pelos seus feitos guerreiros, foi conquistando sempre maior celebridade e o favor do povo. Consagrado rei, em lugar de Saul, reinou primeiro 7 anos em Hebrom sobre a tribo de Judá. Mais tarde em Jerusalém, sobre as 12 tribos, fazendo de Israel um verdadeiro reino. Seus últimos anos foram entenebrecidos com revoltas e guerras civis. Entretanto, este rei, apesar de suas faltas, fiel à observância da vontade divina, tornou-se o tipo de um condutor do povo conforme o coração de Deus, figura do Messias Jesus, o qual foi, e de um modo único, o guia, o rei e o salvador do povo. Pode-se hesitar em fazer uma escolha entre as magníficas narrativas dos livros de Samuel, talvez as mais tocantes de toda a Bíblia. Encontramos aí trechos lindíssimos sobre a obediência a Deus por parte de Samuel e Eli, sobre a desobediência de Saul, os começos do mistério profético, da admirável amizade que unia Davi e Jonatas, sobre a queda e o arrependimento de Davi. Lemos aí as célebres narrações do combate de Davi com o gigante Golias, a proscrição de Davi por Saul, o reino de Davi, o crime e o arrependimento desse rei, por fim, as revoltas de Absalão e de Seba. Os 2 livros dos reis. Formando primitivamente uma só obra, esses 2 livros traçam-nos a história dos israelitas desde a morte de Davi, que devem datar do ano de 970 até a destruição de Jerusalém com a deportação do povo por Nabucodonosor, em 587 a.C. Os autores desta compilação, de fontes de origem e de épocas diversas, são-nos desconhecidos. A maior parte, certamente, já estava redigida aí pelo fim do 7º século. As fontes desta compilação são mencionadas com frequência. A mais importante é a Crônica dos Reis de Israel e de Judá, composta, sem dúvida, de acordo com os arquivos dos 2 reinos.
Pela morte de Salomão em 931, o reino foi dividido em consequência da separação das 10 tribos do norte, que se constituíram num reino independente, o qual em 722 foi conquistado e deportado por Sargon II, o rei da Síria. O autor permite-se um julgamento sobre cada um dos reis, comparando-os com Davi, que ele considera o tipo de rei íntegro e fiel. O número dos reis julgados maus é muito superior ao número dos bons. Só Salomão, Asa, Jofá, Joas, Osias, Joatão, Ezequiel e Josias escapam ao julgamento de reprovação, sendo os dois últimos considerados, aliás, como verdadeiros modelos. Urge notar que o critério desse juízo se baseia quase que exclusivamente na fidelidade ao verdadeiro culto, de acordo com o espírito de Deuteronômio, colocando-se o autor num ponto de vista totalmente religioso. Os livros dos reis contêm, em conjunto, com notícias mais ou menos desenvolvidas com respeito aos reis sucessivos em Israel e em Judá, dois trechos particularmente notáveis, concernentes aos profetas Elias e Eliseu. Estes dois homens figuram entre as personalidades mais impressionantes de todo o Antigo Testamento, como grandes profetas, título este já conferido ao próprio Samuel. Profeta não significa o homem que prediz o futuro, embora ocasionalmente o faça. Profeta significa o homem que fala em nome de Deus. É, antes de tudo, um pregador que exorta o povo a ser fiel ao seu Deus. No começo do livro de Samuel, o profeta chama-se ainda vidente. Os profetas, portanto, falam e agiam em nome de Deus, lembrando ao povo o seu destino, e eram como que conselheiros privados dos juízes e reis, dando-lhes os deveres, censurando-lhe as faltas e encorajando-nos a generosas iniciativas. Desde Moisés até João Batista, os profetas foram as testemunhas do verdadeiro Deus e trabalharam em prol do mais perfeito monoteísmo. Investem contra a injustiça dos grandes e dos ricos, contra a inércia das massas populares. Viviam habitualmente como seus contemporâneos e exerciam uma profissão particular. Havia, entretanto, vários agrupamentos de profetas análogos à comunidade religiosa, vivendo os discípulos em torno de um mestre e levando uma existência frugal e apartada do convívio dos homens. Nas narrações sobre Elias e Eliseu, faz-se menção dessas corporações que, em todo caso, se limitavam a um mistério meramente oral. Só do 8º século em diante é que alguns profetas começaram a redigir as suas mensagens. Aliás, essa redação foi simplesmente acessória, faziam-se compreender o que era o principal. Os livros de Isaías, Jeremias e Ezequiel são narradas estranhas ações às quais os profetas recorriam com o fim de chamar a atenção. O porte de um jugo, o vaso quebrado, posições e gestos insólitos, etc. Essas ações são simbólicas, e muitas vezes os próprios profetas as comentam numa linguagem legível aos espectadores. Esses homens de Deus eram notáveis reivindicadores, têm a consistência despertada de não pregarem doutrina nova. A sua missão consistia em lembrar ao povo os termos de contrato da aliança que os ligava a Deus, mas pretendiam revelar aos seus ouvintes o verdadeiro sentido dos acontecimentos que os envolviam, sentido esse que aparece em sua perspectiva da eternidade. Esses acontecimentos eram outros tantos sinais. Cada derrota, cada revés é um castigo e um apelo. Cada libertação é uma demonstração da graça e da fidelidade de Deus. Outros profetas são ainda mencionados nos livros dos reis. Aías, de Silo, um profeta anônimo, Semeias, Miqueias, homônimo do profeta escritor, Isaías, o grande profeta cujos oráculos lemos na Bíblia, e a profetisa Olda. Lendo as narrações contidas nos livros dos reis, pode surgir a ideia de que os governos não poderão subsistir com uma verdadeira estabilidade se aqueles que detêm o poder não forem e não permanecerem fiéis à palavra de Deus. A missão dos profetas consistiria, então, principalmente em lembrar-lhes essa obrigação em velar pela sua observância. Fora das duas seções que dizem respeito a Elias e Eliseu, os livros dos reis encerram ainda notáveis passagens: o reino de Salomão, a dedicação do templo, a divisão do reino, a história de Acabe, a história de Atália, a origem dos samaritanos, a invasão dos assírios, a descoberta de Deuteronômio e a reforma de Josias, o fim de Jerusalém. Amanhã seguimos em Crônicas.